Bom dia, meus amigos e amigas, boa tarde, boa noite. Hoje, 25 de abril de 2025, sexta-feira, quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida da sua altivez, da altivez de seus olhos. Porquanto o rei disse, não, portanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus despojos, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com a palavra de Deus. Isaías está aí, é um profeta em Judá, mas também profetiza a respeito de Israel, que é o reino do norte. E essa palavra, nós podemos aprender muitas coisas com ela a partir daqui. O versículo 11 começa dizendo, porventura como fiz a Samaria e aos seus ídolos. Primeira coisa, Samaria, capital do reino do norte, estava adorando a ídolos, tinha abandonado Deus. Todo tipo de idolatria que você possa imaginar, inclusive oferecendo seus filhos em sacrifício, coisa que Deus abomina e tinha orientado a Israel, e eles sabiam disso, tá certo? Então o profeta ele vai destacar aqui, assim, nessa expressão, que Samaria, juntamente com seus ídolos, seriam destruídos por Deus, castigados por Deus, porque Deus não aceita idolatria. Amém? O texto vai continuar dizendo assim, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos, portanto o profeta já está advertindo a Jerusalém, Samaria, capital do reino do norte, das 10 tribos, que era Israel, Jerusalém, capital do reino do sul, que era Judá, 2 tribos, e aí o profeta já está advertindo, como eu fiz ao reino do norte, a Samaria, destruí os seus ídolos e eles também, assim não faria eu também com Judá, ou seja, se vocês se voltarem para a idolatria, como já estão fazendo. Essa era a orientação do profeta já para Judá, porque Jerusalém, como capital de Judá, todos eles estavam se voltando para ídolos também. Amém? Olha, Israel conhecia Deus desde a antiguidade e se voltou para ídolos. Você às vezes conhece Deus, você sabe quem é Deus, e você se volta para ídolos ainda, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco mais contexto. Versículo 12 diz assim, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, assim, Deus tinha dado a terra prometida, que era Canaã, e Jerusalém ali era a capital do império todo, no reinado de Davi e Salomão, agora estava dividido. Mas aí, eu quero assim chamar a atenção para essa questão da obra, quando o profeta está se referindo que acontecerá também que Deus acabar toda a sua obra no monte Sião, e em Jerusalém. Sião é Jerusalém com toda a sua circunvizinhança, tá certo? Por causa do monte Sião. Então, ele também está afirmando que Deus trará um castigo sobre Jerusalém, conforme tal qual veio a Samaria, capital do reino do norte. É isso que Deus está falando já através do profeta, avisando, porque Deus avisa. Quem abandona Deus vai sofrer eternamente separado de Deus. Deus já avisou isso há muito tempo e estou te avisando hoje pela palavra de Deus, tá certo? Assim como aconteceu com Judá, reino do norte, do sul, e Israel, reino do norte, acontecerá com quem abandona Deus também nos dias de hoje, tá certo? O versículo 12 vai dizer ainda assim, então castigarei a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Olha, a Síria estava sendo levantada por Deus para servir de castigo ao povo de Deus que estava na idolatria. Abandonou Deus, tá certo? Então, só que tem aqui um detalhe. A Síria, assim, achava que era por si mesmo. O versículo 13 vai fechar essa questão, tá certo? Mas já estou te antecipando assim, porque a Síria
estava aí cheia de arrogância. Por quê? Porque a Assíria, ela servia a deus estranhos, a todo tipo de deus, não servia ao Deus criador dos céus e da terra. Então, pelo seu poder, pelo seu poderio, eles haviam dominado várias nações que também serviam a Deus estranho, Deus de vários tipos, né, criado por homem, por imaginação só humana e não o Deus criador dos céus e da terra, tá certo? Então, nessa perspectiva, assim, o profeta já está dizendo, eu também vou castigar a arrogância da Síria por causa da desmedida da sua altivez. Estão altivos, então a sua arrogância. Portanto, Deus não concorda muito com arrogante, não, tá certo? Arrogante, amado, não é a pessoa ser sincera, verdadeira, pura, falar a verdade, não. Arrogante é aquele que se exacerba em si mesmo, achando que é capaz por si só. Ignora Deus completamente, tá certo? Então, o rei da Síria ignorava o Deus de Israel. Ele achava que era pelo poder do Deus dele, porque, desculpa, já tinha dominado várias nações que tinham também outros deuses, não teve humildade, exacerbou-se em si mesmo, tá certo? Eu estou dizendo isso porque nós não podemos deixar de aplicar a palavra de Deus para os dias de hoje, tá certo? Deus não concorda com arrogância. Arrogância é não reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre você, através da pessoa de Jesus nos dias atuais, que são os últimos dias desde que Jesus nasceu, viveu, morreu e subiu ao céu e vai voltar. Olha aqui o que Tiago, irmão de Jesus, literalmente nasceu de Maria e José. Capítulo 4 de Tiago, versículos 6 e 7, Tiago disse assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Esse humilde, não é o coitadinho, não, é o humilde que tem a condição, a compreensão, a inteligência de reconhecer a soberania de Deus como Deus criador. Aí o versículo 7 vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa humildade de reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, aceitá-lo como seu Deus, como seu Salvador, isso é humildade. Arrogância é ignorar a soberania de Deus, achar que é capaz em si mesmo. Era isso que o rei da Síria estava achando, tá certo? Olha, não resista a Deus, como Israel e como Judá fizeram no seu contexto, e foram castigados severamente. O castigo hoje, amado, é a morte eterna se você morrer sem crer em Cristo, com essa exacerbação na sua arrogância, achando que você pode e você está com Deus porque você adora aí qualquer bicho. Você está adorando a outra coisa. Israel, povo de Deus, estava adorando, estava idolatrando, adorando todo tipo de Deus, como muita gente faz hoje, tá certo? O versículo 13 fecha a questão com relação à Síria. O profeta diz assim, pela revelação de Deus: porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Olha, aqui há o retrato da pessoa arrogante que não teme a Deus, que não reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Nesse texto está declarado toda a altivez do rei da Síria. Por quê? Ele tinha razões para pensar nisso, porque ele servia a outro Deus. E estava confiando, ele está dizendo aqui, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, né? Eu tenho poder, eu dominei os povos, roubei os seus tesouros, então eu sou o cara. Destronei reinos, né? Então, amado, isso aqui é uma lição para nós hoje, tá certo? Nós encontramos aí no nosso mundo secular, desde os tempos antigos, esse contexto aqui, o rei da Síria se exacerbando na sua própria arrogância, sem reconhecer. Sabe por quê? Porque o rei da Síria, ele conhecia a história de Israel. Ele conhecia como Israel tinha sido livrado, libertado, conquistado Canaã, que era a terra prometida. Ele sabia de toda essa história. Só que na sua exacerbação ignorou a existência, o poderio desse Deus. Ele achava que ia enfrentar apenas mais um Deus criado por mãos humanas. Mas não, ele estava enfrentando agora, era o Deus de Israel. Ele não percebeu que o próprio Deus estava usando ele para corrigir o seu povo, porque Deus faz isso. Levantou aí o império do mal no Brasil através
do governo socialista, marxista, comunista, que tem aí o seu líder maior, Lula, e agora o STF mancomunado, todos eles juntos, e com alguns aí que dirigem a Câmara dos Deputados e Senado Federal, que estão tudo mancomunado, é o mal. Deus levantou esse mal no Brasil, mas o povo de Deus está aqui para chamar a atenção. Você precisa se voltar para Jesus. Quem está confiando na sua arrogância, na sua prepotência, se não se arrepender, já está condenado. Precisa se arrepender e crer em Cristo. Alexandre de Moraes, todo mundo fica olhando assim para Carmen Lúcia, né? Uma senhora, uma mulher, com saber, com conhecimento tão grande das leis. Aí diz, anistia sem misericórdia. A mão de Deus vai pesar sobre ela, não tenho a menor dúvida, porque o rei Daci depois sofreu agrulhas na mão de Deus porque se exacerbou na sua arrogância. Assim Deus fará com os arrogantes. Os arrogantes são os que não reconhecem a soberania de Deus sobre si. E quando diz que reconhece, mas é mentindo, é uma coisa descarada, tão mentirosa que não dá nem para convencer ninguém, tá certo? Então estou assim, trazendo esse texto porque nessa expressão aqui está declarada toda a altivez do rei da Assíria. O que nós aprendemos com isso? É que a pessoa na sua altivez, confiando em si mesmo, não se volta para Deus, não se arrepende, não tem sensibilidade, não tem dó de alguém, se exacerba no seu poder. Eu sou sábio, eu tenho o poder. E Deus vai pesar a mão. Porque Deus está levantando apenas para ensinar o povo de Deus, porque o povo de Deus precisa aprender que não pode estar votando em quem defende marxista, socialista, comunista, terrorista, não. Se você é crente e ouvir essa palavra, você precisa aprender isso. Se você está defendendo essa coisa, olha, eu peço misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque os que não têm fé precisam se arrepender. Essa é a regra. Amém, querido? Nós aprendemos muitas coisas assim com a palavra de Deus, tá certo? Isso acontece nos dias de hoje. Muitos são levados pela sua arrogância, pela sua prepotência, não reconhecem a Deus, não se arrependem e vão fazendo o mal, deliberadamente fazendo o mal. Mas assim, estou falando assim com muita dó de quem age assim. Porque Israel e Judá foram levados cativos porque ignoraram Deus, desconhecendo Deus. A Síria, que foi levantada por Deus para ensinar o povo de Deus, depois não teve a mínima sentimento de dizer assim, poxa, existe um Deus, né? Então, essa palavra para você, Deus te abençoe. Olhe, quem está nesse estado de arrogância, de não reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, através da pessoa de Jesus Cristo, já está condenado. Não vai ser, não. Já está condenado eternamente. Eu preciso lhe ensinar isso. A Bíblia ensina isso. Leia lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo... leia do 11 até o 18. Você vai ver essa palavra, tá certo? Mas eu quero aqui encerrar lendo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2, e depois vou ler o 6, que diz assim. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando para os seus, para nós, para você que crê em Jesus Cristo. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus Cristo. Ele falando. Ele vai dizer assim no 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Aí o versículo 6 vai dizer assim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Tomé tinha perguntado, Senhor, nos ensina o caminho? Eu sou o caminho, velho. O caminho sou eu. Amém? Então, no contexto de Israel, Israel tinha abandonado Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Criador dos céus e da terra. Tem muito crente que não crê mais nisso não, tá certo? Porque é progressista e é do evangelho progressista, que nega Jesus, então não vai crer nisso aqui não. Eu sou crente, vou dizer assim, eu sou crente raiz. Eu creio no Cristo que desceu do céu e morreu para me livrar da condenação eterna. Amém? Estou aqui te ensinando, te abençoando. Creia em Cristo. Os que se exacerbam na sua sabedoria, dizendo eu sou o cara, estão debaixo do castigo de Deus agora. E se morrerem sem crer, castigo eterno também. Amém? Deus te abençoe. Te dê uma boa sexta-feira, abençoe o Brasil. Eu estou orando para que as autoridades brasileiras ajam com equidade, com justiça, porque não estão agindo. Estão ao arrepio da lei, da nossa Constituição, e também contra a palavra de Deus, porque estão sendo injustos.
Deus haverá de lhes dar a paga, assim eu creio. Deus abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.